Olá, então vamos continuar aqui com a parte de furação, em cima do que a gente viu na aula passada, ok? Falando agora, só vou falar mais sobre a broca helicoidal, que é o que, como eu falei, que é o que a gente mais utiliza na furação. Ela é dividida, como a gente também viu na aula passada, em três partes principais, que seria o corpo, que é a parte da broca que contém aqueles canais helicoidais, que vai direcionar a saída do cavaco. A ponta, onde se localizam as arestas principais de corte e a transversal de corte, e a haste, que é onde que fica fixada na máquina ferramenta. Okay? Nessas características da broca, se a gente for observar aqui, está mostrando a parte da haste, onde ficam com os canais, que é por aqui que permite que saia o cavaco, com aquele movimento de vai e vem. Na ponta a gente vai ter as arestas de corte ou gume cortante, em alguns autores chamam gume cortante. Então aqui eu estou vendo o gume principal, que é esse aqui, ó, que entra em contato direto com o material que a gente está furando. E esse seria o que ele chama de gume transversal, que é o que faz a união do gume principal com o gume secundário, né? Tem um gume transversal. Nessa aresta, nesse caso dessa broca que a gente está vendo, ele vai ter na parte cortante, vai ter o que eles chamam de um flanco, que ele entra em contato também com a peça na hora do corte, causando um pouco de atrito. E tem a face também desse gume, que é também onde inicia o processo de retirada do cavaco. Okay? A direção de corte, como no sentido de o avanço é esse, e a rotação está, nesse caso desse desenho, indo em direção à parede, ok? Então, a direção de corte é essa, perpendicular a essa aresta do gume principal. Então, vamos lá, vamos ver outros detalhes que fala aqui. Então, na furação, na ponta, vão existir alguns ângulos que são importantes para você conseguir realizar uma boa furação. Como eu falei na aula passada, existe para cada tipo de material uma angulação especificada, um tipo de material específico para realizar o corte daquele material, o furo daquele material, para que ele consiga realizar e penetrar no material e realizar o furo, certo? Então, e o que vai, além do tipo de material, são os ângulos na ponta da ferramenta. Então, o principal ângulo que tem numa broca é o que ele chama de ângulo de ponta. Esse ângulo está entre a aresta principal de corte, entre as duas arestas, né? Que elas são as principais de corte. É o meu ângulo de ponta. Quanto mais aberto, mais fechado, isso vai depender do tipo da dureza do material que eu vou furar. Ou seja, depende da resistência que esse material vai proporcionar à minha ferramenta. Certo? Normalmente a gente usa ele entre 118 graus, quando eu trabalho com materiais de diferentes tipos de dureza, ou se eu for um material muito mole, eu vou usar 140 graus. Outro ângulo também que a gente observa numa broca, na ferramenta de broca, é o ângulo de folga, que é esse AF aqui, ó, que é entre o flanco e a aresta principal, né? A superfície de saída. Ele é medido nesse plano de trabalho, quando você vai realizar o plano de trabalho, é esse que está representado aqui, que é relacionado com o plano que você vai realizar o corte, e vai variar normalmente entre 12 e 15 graus, entre 15 graus. Ele está relacionado com o ângulo da aresta transversal, que é essa aresta que a gente está observando aqui. E, por sua vez, o ângulo da aresta transversal, que tem essa inclinação com a aresta, tá? Aqui a aresta transversal, essa aresta aqui, certo? E é visto aqui de cima, é esse pedaço aqui. Então, a aresta transversal é o ângulo que a gente observa entre as arestas principal de corte e a aresta transversal. Então, esse ângulo aqui, essa angulação, é o que eu chamo de ângulo de aresta transversal, que é o φ. Quando eu trabalho para alguns valores do ângulo de folga, essa variação ela vai ser dependente, né?
ela vai variar entre 45 e 55 graus. Essa angulação, porque vai depender também do ângulo de folga, que é o que ocorre entre a aresta transversal e a aresta do fino principal. Ok? Continuando, então. E ainda também tem o ângulo de hélice, que a gente estava vendo aqui. Então, o ângulo de hélice é o ângulo da helicoide, daquela que vai até a haste, antes da haste de você prender ela na ferramenta, na máquina ferramenta. E essa helicoide ela é formada pelos canais daquela broca. Então, existem algumas normas que determinam essa angulação. A norma DIN 1836, ela classifica 3 tipos de broca relacionada com esse ângulo de hélice. Então, ela pode ser chamada normal, ou tipo N, quando eu trabalho com furação de hastes que são ligados e não ligados. Também para ferro fundido cinzento e ferro fundido maleável. Níquel e ligas de alumínio que possuam cavacos curtos. Então, eu vou utilizar essa nomenclatura, esse tipo de ferramenta, tipo N, que é normal, e o ângulo dela vai variar entre 18 e 30 graus. Dependendo do material, a gente vai ver aí lá na frente que existem algumas tabelas, o próprio fabricante vai especificar para você. Mas ela vai vir com essa nomenclatura tipo N. A tipo H já é quando eu trabalho com materiais que sejam mais duros. Ferro fundido com dureza superior a 240 brínios, latão, ligas de magnésio, são materiais que têm uma dureza um pouco mais elevada, e aí eu necessito de uma maior resistência na ponta da ferramenta. Então, o ângulo dela vai variar de 10 a 15 graus, beleza? E a tipo W, que é para materiais que são dúcteis, normalmente cobre, alumínio, ligas de alumínio, que tem um cavaco um pouco mais longo do que o que a gente viu nas normais, ligas de zinco e outras que têm uma dureza, que sejam classificadas ou que possuam uma dureza mais baixa, que seriam como materiais dúcteis. Então, os ângulos vão ser entre 35 e 45 graus. Essa é a especificação que a gente utiliza para selecionar a ferramenta da broca, para você realizar um furo sem que ele venha a romper. Observando que aqui, claro, eu estou mostrando somente as brocas com a nomenclatura específica para metais, certo? Se eu for mudar para outro tipo de material, eu vou ter que seguir outras classificações da norma para outros tipos de materiais. Mas para o metal, como é o que a gente vai trabalhar mais aqui, são essa classificação, tipo N, tipo H e tipo W. E esses ângulos vão variando, como eu falei, assim, na ponta da ferramenta. Então, aqui tem de 30 graus, é o ângulo relacionado sempre com essa ponta, certo? É o ângulo de hélice, e ele faz a relação com a ponta essa face do gume principal. Esse ângulo aqui tem 30, pegando no plano de trabalho. Esse aqui da referência, né, esse plano ortogonal aqui, ó. O que tem de 15, aquele que é o tipo, esse é o tipo N, está mostrando aqui o tipo H e o tipo W. 40 graus que ele está mostrando aqui. E mostrando também a variação do ângulo de ponta, ó. 118 graus, 130 graus, 120 graus. Ok? Quando você vai selecionar a ferramenta, e se você pegar uma broca, você vai ver que ele tem essas informações. O próprio fabricante envia para você esses detalhes da ferramenta, quando você vai realizar a compra. Aí existe, com base nessas angulações, existem as forças que atuam na ponta da ferramenta. Então, a força de corte é dada por uma constante, que é a força específica de corte, que é em por milímetro quadrado, vezes o avanço, que eu vou estar aplicando aqui, vezes o diâmetro da minha broca. Isso também atua durante essa ponta da ferramenta, e ela é resultante da soma das parcelas das reações que ocorreram no avanço do gume cortante e do gume transversal sobre o material que eu estou usinando. Como o gume transversal atua no sentido de extrudar o material, ou seja, retirar o metal dali de dentro, para os gumes principais, ele vai, quando eu faço essa pressão, ele corta e retira o material dali, formando um furo. A parcela da respectiva força de avanço, ela pode ser igual ou até mesmo maior do que a força de avanço dos gumes principais de corte.
Então é importante conhecer bem essa força de avanço para ter certeza que o eixo da máquina é capaz de suportar essa operação. Ele vai estar atuando exatamente no eixo a resultante dela. É a reação dessa força, para que não venha romper a minha peça. Então, a força de avanço é dada por essa equação. Vai ter uma outra constante, a força específica de avanço, que a gente também pode calcular por tabelas. O avanço, o diâmetro da minha broca e a angulação, o seno do ângulo da ponta da ferramenta. A gente coloca ele aqui em grau. Bem, continuando aqui com a parte de forças de broca, a gente vai ter ainda o momento torsor, que é o resultado das forças atuantes nos gumes principais da ferramenta, e essas forças vão ser responsáveis pelo momento torsor, contribuindo entre 70% a 90% do valor desse momento. Pode ser obtida por essa equação, onde eu tenho que o momento torsor vai ser igual à força específica de corte, dada em Newton por milímetro quadrado, vezes o avanço, que eu coloco na ferramenta, dado em milímetros, vezes o diâmetro da broca ao quadrado, também em milímetros, dividido por 8.000, que é um fator de conversão, e que se eu observar Kc vezes o avanço, vezes o diâmetro, por 4.000, dividido por 4, ele é igual a força de corte. Substituindo aqui, eu tenho força de corte igual ao diâmetro da minha broca dividido por 2.000. E eu obtenho o momento torsor. Durante o processo de furação, a gente consegue observar ainda as seguintes resistências que a broca recebe com relação à penetração. Tem a resistência devido ao corte, que está relacionado com as arestas de corte da ferramenta, por atrito, está relacionado com atrito. Tem a resistência devido ao corte ainda e esmagamento do material, que vai estar na ponta da aresta de corte, dependendo da dureza desse material que eu estou cortando, né, que eu vou estar usinando. Se ele for muito macio, ele pode se prender na aresta de cortante, formando um gume secundário, que é prejudicial à furação, podendo aumentar aquela resistência na ponta, se a gente vê aqui, vindo até a provocar a fratura da ferramenta, por exemplo. E ainda, por final, a resistência devido ao atrito das guias com a parede do furo. Essas duas são da parte inicial do furo, quando eu estou realizando a parte inicial, a primeira ponta, tocando na ferramenta até ela começar a abrir o furo, e essa terceira aqui é a resistência já quando já tem o furo, já estou realizando o furo, e agora as guias entram em atrito com as paredes da peça que está sendo furada. E isso provoca uma resistência também. Essa resistência entre a parede do furo e a superfície de saída da broca e do cavaco, consequentemente, que vai estar sendo retirado ali. Quando eu trabalho ainda analisando a parte de potência de corte, agora com essas resistências, conhecimento dessas resistências, então a gente tem que a potência de corte vai ser a resultante do produto entre o momento torsor e a velocidade angular da ferramenta. E posso obter por essa equação, onde eu vou ter o momento torsor vezes a rotação da minha máquina, que eu seto na máquina, dividido por 9,549, que também é um fator de correção. Então, a potência eu vou obter ela em kilowatts, ok? Entre com a rotação em RPM, o momento torsor em litro por milímetro quadrado, e vou obter, com esse fator de correção, a potência em kilowatts. Para saber selecionar se a minha ferramenta, se a minha máquina ferramenta, a furadeira que eu estou utilizando, vai ter potência suficiente para realizar a operação que eu desejo. Para estimar os esforços que vão ocorrer então, durante o processo de furação, eu tenho que calcular o momento torsor e a força de avanço do processo, que são os principais, pelo que a gente tem visto até agora. O momento torsor total, que tem a contribuição da resistência, daquelas três resistências, da resistência A, que é relacionada com os gumes cortantes, da resistência B, que está relacionada com a resistência que o próprio material vai me oferecer, e da C, que está relacionada com a resistência que
ocorre nas guias, nas arestas da minha ferramenta. E a força total, a mesma coisa, vai ter a parcela de cada uma daquelas resistências que vão estar sendo proporcionadas durante o processo de furação. Quando a participação percentual de cada uma dessas grandezas, que eu falei da A, B e C, ela tem, no momento torsor, nas arestas principais, de 77% a 90%, como eu já tinha dito. Na aresta transversal, o momento torsor atua de 3% a 10% e o atrito de 3% a 13%. A maior parte de atuação relacionada com o momento torsor estão na parte A, nas arestas principais. A força de avanço vai de 39% a 59%, a aresta transversal de 40% a 58% e o atrito de 2% a 5%. E aí, como é que eu faço esses cálculos para determinar o momento torsor? Entre elas, tem aqui a fórmula de Cronenberg, que ele determina aqui para determinar o momento torsor. Quando eu trabalho com uma furação em cheio, ele me recomenda essa equação aqui, onde ele vai ter uma constante que está relacionada com o material que eu vou usinar, o diâmetro da broca em milímetros e o avanço por volta também em milímetros, que ele me oferece. A constante C1, X1 e Y1 são relacionadas com o material da peça e elas são tabeladas. Eu obtenho uma tabela para cada tipo de material que tiver selecionado para usinar, ele vai ter um valor específico para C1, X1 e Y1. Eu substituo esses valores nessa equação, e vou encontrar qual é o momento torsor, conhecendo o avanço. Okay? Uma outra forma para a gente poder calcular agora já o avanço, usando essa fórmula de H da A, ele determina que a força de avanço, também com a furação em cheio, vai ser igual ao C2 vezes o diâmetro elevado a X2 vezes o avanço elevado a Y2, onde também, mais uma vez, C2, X2 e Y2 são constantes que são empíricas ao material da peça que eu vou utilizar para realizar a furação, e ela também é tabelada. Então, para cada material, eu vou ter um valor de C2, X2 e Y2, para usar a força de avanço, calcular a força de avanço. Esse H da A também determina uma equação para calcular o momento torsor quando eu trabalho com uma pré-furação. Na aula passada eu mostrei um vídeo onde eu realizava uma furação em cheio e também mostrei o vídeo onde eu realizava uma furação com um pré-furo, porque eu expliquei se o material tem uma resistência diferente, ou dependendo do tipo de material, eu não vou poder fazer uma furação de uma vez só. Então eu passo com uma broca de furo menor, ele já vai me servir como guia até que eu tenha o furo com o diâmetro que eu necessito. Já posso usar a broca com o diâmetro maior, seguindo o furo menor como guia. E aí eu posso utilizar essa fórmula para calcular o momento torsor. E eu calculo esse novo momento torsor como sendo C3 vezes o avanço elevado a 1 menos Z3, vezes o diâmetro da minha broca elevado a 2 menos X3, mais uma vez vezes o diâmetro da broca elevado a X3, menos o diâmetro inicial, o diâmetro menor, né, que é o diâmetro do furo menor que você realizou elevado a X3. O diâmetro do pré-furo, e essas são as constantes, C3, Z3 e X3, são constantes relacionadas ao material da peça que eu também obtenho de valores tabelados. Para cada material, ele vai me dar um valor específico de C3, Z3 e X3. E, por sua vez, também com a furação com pré-furo, vou ter que calcular a força de avanço, que também vai ser diferente do que se eu estiver trabalhando com um furo em cheio, uma furação em cheio. Vai ser agora C4 vezes o avanço elevado a 1 menos Y4, diâmetro da broca elevado a 1 menos X4, vezes o diâmetro da broca elevado a X4, menos o diâmetro inicial
elevado a x4. Aqui esse O ficou maior, maiúsculo, mas ele é um índice, sim, certo? De diâmetro inicial. E mais uma vez, C4, X4, Y4, também é valor tabelado relacionado com o material da minha peça, que eu obtenho dessa tabela aqui. E se eu for realizar o cálculo do avanço máximo que é permissível na operação de furação, levando em conta a resistência da broca, eu vou utilizar essa análise aqui. Então, a tensão ideal resultante dessa ação, da ação conjunta do momento torsor e da força de compressão que vai ocorrer durante a furação, é dada por esse equacionamento aqui, onde a tensão admissível, que eu estou chamando de sigma I, vai ser igual a 36,4 vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro da minha broca elevado ao cubo. Esse valor aqui é o fator de conversão que a gente utiliza para obter a tensão em quilograma força por milímetro quadrado. E eu considero ainda que se eu estiver trabalhando com uma broca de aço rápido, essa tensão admissível vai ser de 25 kgfm por milímetro quadrado. Se eu usar as equações que a gente tem de furação em cheio e substituir esses valores, juntamente com esse valor da tensão máxima admissível, eu vou encontrar da tensão máxima admissível, eu vou encontrar esse valor agora para o meu avanço máximo, quando eu estou relacionando com a resistência da minha broca. Então, ele vai ser 0,69 vezes o diâmetro da minha broca elevado ao cubo menos x1 sobre C1, onde esses valores a gente consegue encontrar naquela primeira tabela que eu mostrei para vocês aqui, quando está relacionada com a furação em cheio. Okay? Em furadeiras radiais, costuma-se tomar como a força máxima aquela que produz no braço da máquina uma flecha de 1,5 milímetros por metro de braço. Determinado isso, eu vou trabalhar com aquela equação que a gente viu lá atrás, né, de furação em cheio, mais uma vez, onde eu falei que o meu avanço, a minha força de avanço era o C2 vezes o diâmetro da minha broca elevado a x2 vezes o avanço elevado a y2, com os valores que a gente obtém na segunda tabela. Se a força de avanço for a força de penetração máxima, que é permitida na minha furadeira, eu vou obter esse valor. Vou ter que o avanço máximo permitido elevado a y1 vai ser igual a 0,69 vezes o diâmetro da minha broca elevado ao cubo menos x1 sobre C1. E aí eu vou para aquela primeira tabela de furação em cheio e encontro os valores do meu avanço máximo, agora sim relacionado com a minha furadeira. Okay? Outro tipo de análise que a gente tem que levar com relação à furação são as brocas que são especiais quando eu trabalho com furos que são muito longos. Tanto as brocas helicoidais de aço rápido quanto as de metal duro interistas ou com pastilhas intercambiáveis, elas são aplicáveis somente para a furação de furos curtos, com diâmetros pequenos e médios. Quando eu trabalho com furos profundos ou com diâmetros que sejam muito grandes, eu vou precisar utilizar brocas especiais para poder garantir que essa operação ocorra da maneira adequada, com bom acabamento do furo, sem um desgaste muito grande ou até mesmo a perda da minha ferramenta por quebra. Então, quando eu trabalho com furação profunda, eu levo em consideração essas duas análises aqui. Ele vai estar relacionado com a profundidade que eu estou realizando do furo, dividido pelo meu diâmetro. Se ele for menor do que 5, eu vou usar brocas helicoidais convencionais. E a furação pode ser contínua. Já se essa relação for maior do que 5, eu vou utilizar brocas helicoidais convencionais, só que com furos em ciclos. E aí eu aqui tenho uma representação esquematizada. Está mostrando furos contínuos, né? Eu venho, realizo a furação uma vez só, o comprimento L total. Se ele for maior do que 5, essa relação entre o comprimento e o diâmetro, eu vou ter que fazer primeiro esse L1, aí eu retiro a broca, e coloco de novo até L2, retiro a broca, coloco de novo até ele atingir o comprimento final. Ok? E ainda tem o caso se essa relação entre a profundidade do meu furo e o diâmetro da minha broca for muito maior do que 5,
são chamados processos específicos, eu vou ter que trabalhar com brocas, são as ditas brocas especiais, que a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Como é que eu sei que eu vou selecionar? Analisando essa relação entre a profundidade do furo e o diâmetro da minha broca. Broca de canhão, ela trabalha com remoção externa do cavaco. E eu utilizo esse tipo de broca normalmente quando eu vou realizar furos com diâmetros de entre 3 a 20 milímetros, furos que sejam longos, certo? Normalmente são dotados de pastilhas de metal duro, nessa parte que é cortante aqui, ou revestimento, ou pastilha se eu estiver trabalhando com a pastilha. E realiza furos muito compridos com a qualidade de T9, são valores tabelados por norma, certo? Essa classificação de acabamento. Bem, aqui a gente visualiza em detalhe essa broca canhão. Então ela vai ter, na haste dela, ela vai ter uma entrada para um furo, para permitir que entre o fluido. Esse fluido vai me auxiliar na retirada do cavaco, ok? Ele tem canais de saídas para jogar esse líquido por dentro dessa haste. Na cabeça, na ponta da minha ferramenta, né, onde vai ser a parte cortante, ela é feita de metal duro, normalmente, para poder suportar porque eu vou ter uma resistência maior, o furo é mais longo, e eu vou precisar que tenha uma maior resistência nessa ponta para evitar que venha a ocorrer a falha da ferramenta, dentro do furo, o que seria inutilizaria a minha peça, certo? Então ele tem esse aspecto. Ela pode ser com a remoção interna do cavaco. Então, também são chamadas de broca BTA. São destinadas a furos de diâmetro entre 18 e 64 milímetros. São furos grandes também, diâmetro grande. Com um comprimento de até 1 metro. Bem longo o furo. Então, realiza furos com a qualidade T10. Também é normalizada essa qualidade do furo. Depois eu vou passar para vocês essas tabelas. E aqui a gente tem o esquema dessa broca, desenho esquemático dessa broca canhão com a saída interna do cavaco. Então ele vai ter a cabeça da minha broca, internamente ele tem esse inserto que vai me permitir, com o gume cortante, eu estou realizando a furação usando o fluido de corte, para me auxiliar na retirada do cavaco. Esse cavaco não vai ser longo, certo? Vai ser quebradiço, e ele vai me auxiliar o fluido, passando por volta aqui da minha broca, vai direcionar esse cavaco para passar por dentro da minha broca e sair pela parte que está fora do furo. Como ele vai chegar, o fluido vai vir com uma certa pressão, bate na parte que está sendo cortada, seria na parte do fundo do furo, faz essa movimentação, porque ele vai estar quebradiço, né? Pequenos pedaços, quase como um pó, e ele se mistura com o fluido e entra por essa abertura para sair na parte superior da minha broca. E assim eu consigo realizar uma operação de furo tão longo. De tempos em tempos eu tenho que retirar essa broca para evitar que ocorra acúmulo de material no fundo do furo, principalmente quando a gente trabalha com um furo tão longo, né? Tão profundo, para evitar que esse material se acumule ou até mesmo fique preso nos gumes cortantes, formando uma aresta secundária que vai prejudicar a furação, não vai me permitir um diâmetro uniforme e pode até aumentar a resistência nessa ponta, provocando uma falha. Outro tipo de broca que a gente utiliza é a broca tipo ejetor. Ela tem uma cabeça idêntica daquela broca que a gente viu agora, BTA, que essa aqui é com a saída do cavaco interno. E aqui eu tenho um esquema de uma broca do tipo ejetor. Então ela é vazada por dentro, vão ter 2 tubos. Aqui são minhas guias para direcionar dentro do tubo. Esse canal é para saída dos cavacos, certo? Possui 2. Vai possuir esse chanfro arredondado também, que me ajuda tanto na retirada do material como na direção desse cavaco para dentro desse tubo. E possui furos que permitem que esse líquido, o fluido que eu estou usando aqui, que ele falou, pode ser óleo ou não, a gente vai ver mais lá na frente,
saia por esses canais, por esses tubos, por esses furos, o que vai me auxiliar na lubrificação dessa broca dentro do furo, permitindo que ele tenha um melhor deslizamento e reduzindo aquele efeito da resistência das paredes do furo com as guias, certo? E assim ele não vai tender a prender dentro do furo, reduzindo o esforço que vai estar sendo feito nessa parte. Esse tipo de broca só pode ser utilizado em furos passantes. Como a gente pode observar aqui, tem um exemplo de algumas ferramentas que são utilizadas na realização desse tipo de furação. Ele tem um formato de copo, parecido com os que vocês já são acostumados a observar, que a gente coloca na furadeira manual também. E aí eu realizo, então, quando eu faço o corte, ele sai inteiro aqui. Vou colocar depois os links para que vocês vejam alguns vídeos onde tem essas explicações. Tá? Quando eu realizo a furação, existem alguns problemas que podem ocorrer. Os principais problemas de desgaste em broca ocorrem sempre na ponta da ferramenta, que é o que tem mais contato com a resistência maior, como a gente viu, que é a porcentagem maior de resistência que é dada na hora do corte de perfuração, é na ponta da ferramenta. Então, pode ocorrer desgaste de cratera na ponta da ferramenta, pode ocorrer um desgaste de flanco naquela superfície cortante, e também pode ocorrer, em menor casos, mas às vezes surgem, também desgaste nas guias, um desgaste maior nessa guia lateral, por contato com o furo. Geralmente, quando eu tenho um desgaste muito grande de cratera e de flanco na ponta da ferramenta, ele se estende até uma parte da lateral das guias. Okay? Então, são alguns dos problemas que pode ser observado durante o processo de furação, que a gente consegue diminuir um pouco usando um fluido específico de corte ou usando um procedimento de furação escalonado para evitar que aquela ponta se aqueça demais ou que tenha um desgaste e um atrito excessivo desnecessário na hora de realização da furação. Então é isso, até a próxima.